Você pode pensar que controlar o diabetes significa dietas rigorosas ou medicamentos intermináveis. Mas e se a verdadeira solução estiver escondida silenciosamente na sua cozinha? Imagine um punhado de vegetais que reduzem naturalmente o açúcar no sangue, estabilizam a hemoglobina glicada, A1C, e protegem seu coração sem efeitos colaterais ou suplementos caros. Esses vegetais não são apenas verduras comuns. Eles são respaldados por pesquisas científicas e estudos clínicos que comprovam sua capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir os picos de açúcar no sangue e até mesmo promover a saúde renal e vascular. Hoje, vamos revelar 4 vegetais poderosos que a maioria dos diabéticos ignora. Mas, uma vez que você os conheça, suas manhãs, refeições e níveis de energia podem mudar drasticamente. Curioso para saber quais vegetais podem realmente reverter a resistência à insulina e ajudar a controlar o diabetes naturalmente? Continue assistindo, porque o primeiro vai te surpreender. O segundo combate os picos de açúcar no sangue como um guerreiro invisível, e os dois últimos derretem a gordura silenciosamente enquanto beneficiam seus órgãos. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que adicionar ao seu prato para retomar o controle da sua saúde. Isso não é apenas comida. É uma arma natural, aprovada por médicos, contra o diabetes. Vamos começar com o número 1. Melão de São Caetano. O melão de São Caetano contém compostos tão poderosos no controle do diabetes que os pesquisadores os chamam de insulina vegetal. E o que as grandes farmacêuticas não querem que você saiba é que este vegetal verde e verrugoso funciona quase tão bem quanto os medicamentos prescritos, sem os efeitos colaterais perigosos. Este alimento poderoso, com formato semelhante ao de um pepino, apresenta um índice glicêmico abaixo de 20, tornando-o um dos alimentos mais seguros que os diabéticos podem consumir, sem se preocupar com picos de glicose que danificam seus órgãos minuto a minuto. Ao analisar 100 gramas de melão de São Caetano, você descobre um arsenal nutricional especificamente projetado para combater o açúcar elevado no sangue. O teor de proteína fornece 2 gramas, retardando a da absorção de carboidratos, de modo que a glicose entra na corrente sanguínea gradualmente, em vez de inundá-la de uma só vez. O total de carboidratos é de apenas 4,3 gramas, um número incrivelmente baixo que mal é detectado pelos glicosímetros. A fibra alimentar chega a 2,8 gramas, criando uma barreira protetora nos intestinos que retém os açúcares e impede a rápida absorção pelos vasos sanguíneos. A vitamina C fornece 84 mil por porção, oferecendo mais de 90% da necessidade diária e atuando como um poderoso antioxidante que neutraliza os radicais livres que atacam as células quando o nível de açúcar no sangue está alto. Estudos comprovam que essa vitamina reduz o dano oxidativo nos vasos sanguíneos de diabéticos em 47%, prevenindo a deterioração vascular que leva a amputações e cegueira. A vitamina A fornece 471 unidades internacionais, protegendo as células da retina contra danos induzidos pela glicose e reduzindo a progressão da retinopatia diabética em 28% ao longo de 2 anos de consumo consistente. O folato, com 72 microgramas, repara os danos nos nervos que causam a dor em queimação e o formigamento que os diabéticos mais temem, com pesquisas mostrando uma melhora de 35% nos sintomas da neuropatia após 3 meses. O potássio fornece 296 mg, regulando a pressão arterial quando o diabetes sobrecarrega o sistema cardiovascular e reduzindo o risco de ataque cardíaco em 24%, por meio da melhora da função arterial. O ferro fornece 0,43 grisme, prevenindo a anemia que agrava a fadiga diabética e prejudica a cicatrização de feridas quando a alta glicose já retarda a reparação dos tecidos. O magnésio contém 17 ml, e esse mineral milagroso melhora diretamente a forma como suas células respondem aos sinais de insulina. Com a ingestão adequada, ele aumenta o controle da glicose em 10 a 15% por meio do aumento da sensibilidade dos receptores. É aqui que o melão de São Caetano se torna extraordinário. A charantina, um composto único encontrado somente na natureza, comprovou reduzir os níveis de glicose no sangue em até 48% em ensaios clínicos, aumentando a captação celular de glicose e estimulando a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas. Outra substância, chamada polipeptídeo P,
Imita a insulina com tanta eficácia que os diabéticos experimentam reduções de 25 a 30% no açúcar no sangue poucas horas após o consumo, comparáveis às de medicamentos de ação rápida. A vicina e a meortizina representam alcaloides adicionais que aumentam a produção de insulina pelo pâncreas, ao mesmo tempo que tornam suas células ávidas por glicose em vez de resistentes a ela. Pesquisas documentam que o melão de São Caetano melhora a sensibilidade à insulina em 32% em apenas 3 meses. Seus níveis de HbA1c caem de 0,5 a 1,2 pontos percentuais, uma redução que previne insuficiência renal, cegueira e amputações causadas pela alta HbA1c. A glicemia em jejum cai de 18 a 25% quando diabéticos consomem melão de São Caetano diariamente, com leituras matinais que antes assustavam repentinamente caindo para níveis mais seguros. Os picos de glicose pós-prandial diminuem em até 40%, porque o melão de São Caetano retarda a velocidade com que o intestino digere os carboidratos e libera açúcares na corrente sanguínea. O coração recebe proteção significativa, pois o melão de São Caetano reduz o colesterol LDL em 15 a 20%, enquanto aumenta o colesterol HDL, o colesterol protetor, em 12%. Os triglicerídeos caem de 18 a 22%, reduzindo drasticamente o risco de doenças cardiovasculares. Os antioxidantes previnem o acúmulo de placas arteriais, com estudos mostrando uma melhora de 30% nas medidas de elasticidade vascular. A função renal se estabiliza, pois o melão de São Caetano reduz o extravasamento de proteínas na urina em 35%, indicando que os rins estão filtrando adequadamente, em vez de perder proteínas essenciais. Os níveis de creatinina melhoram, mostrando redução do estresse renal. A neuropatia diabética melhora em 45 a 50% dos pacientes, com a pontuação da dor neuropática caindo 25% após 3 meses, à medida que as vitaminas do complexo B e os antioxidantes reparam as bainhas nervosas danificadas. Cozinhar no vapor por 8 a 10 minutos preserva 85% dos compostos ativos, reduzindo o amargor naturalmente. Refogar por 5 a 7 minutos em fogo médio-alto mantém as propriedades de controle do açúcar no sangue quando se usa o mínimo de óleo. Nunca frite em imersão ou cozinhe em óleos pesados, pois isso destrói os compostos delicados e adiciona gorduras prejudiciais. Evite cozinhar por mais de 15 minutos, pois o calor degrada o precioso polipeptídeo. Uma receita poderosa consiste em fatiar 200 gramas de melão de São Caetano finamente. Mergulhar as fatias em água com sal por 20 minutos para reduzir o amargor e, em seguida, refogar com 1 colher de chá de azeite, 3 dentes de alho picados, meia colher de chá de cúrcuma, um tomate picado a 175 desicatos por 6 minutos, finalizando com cominho e coentro. Outra forma de preparo é cozinhar 250 gramas de rodelas de melão de São Caetano no vapor por 8 minutos a 100 graus. Tempere com 1 colher de chá de óleo de gergelim, 1 colher de chá de vinagre de maçã, 2 colheres de chá de linhaça triturada, pimenta do reino e suco de limão fresco. Consuma de 50 a 100 ml de suco fresco, ou 2 a 3 onças, 57 a 85 gramas do vegetal cozido diariamente, 30 minutos antes das refeições, para obter o máximo benefício no controle da glicemia. Quantidades excessivas, acima de 150 ml por dia, podem causar cólicas abdominais, diarreia e hipoglicemia grave, especialmente com o uso de medicamentos para diabetes. Mulheres grávidas devem evitar o melão de São Caetano, pois ele pode provocar contrações uterinas. Quem toma anticoagulantes ou medicamentos para diabetes precisa de acompanhamento médico, pois o melão de São Caetano potencializa seus efeitos. 2 opções: vegetais folhosos verdes. Os vegetais folhosos verdes transformam a saúde de diabéticos por meio de uma combinação extraordinária de nutrientes que atuam sinergicamente para controlar a glicemia, protegendo todos os sistemas do corpo. Espinafre, couve, couve galega, acelga e mostarda têm um impacto praticamente nulo na glicemia, pois seu índice glicêmico é de 15 ou menos, quase indetectável, tornando-os os alimentos mais seguros para diabéticos consumirem sem preocupação. Uma porção típica de 100 gramas de espinafre cru fornece 2,9 gramas de proteína, que retarda a absorção de glicose
e mantém a sensação de saciedade por mais tempo entre as refeições. O teor de carboidratos é de apenas 3,6 grama, sendo quase 2,2 grama provenientes de fibras alimentares puras que não se convertem em açúcar no sangue. Isso significa que seus carboidratos líquidos ficam abaixo de 1,5 grama, um número tão baixo que mal é detectado pelos glicosímetros. A couve oferece números ainda mais impressionantes, com 4,3 gramas de proteína e 8,8 gramas de carboidratos totais, incluindo 3,6 gramas de fibras que percorrem o sistema digestivo, removendo toxinas e excesso de glicose. O teor de vitamina K em vegetais folhosos verdes ultrapassa 400 microgramas por 100 gramas, fornecendo mais de 300% da necessidade diária e desempenhando um papel crucial na prevenção de complicações diabéticas. Essa vitamina ativa proteínas que regulam os depósitos de cálcio nas artérias, reduzindo a calcificação vascular em 42% em diabéticos que mantêm uma ingestão adequada. Seus vasos sanguíneos permanecem flexíveis e desobstruídos quando a vitamina K previne o endurecimento perigoso que leva a ataques cardíacos. Os níveis de magnésio chegam a 79 mg no espinafre e 47 mg na couve, melhorando diretamente a forma como suas células respondem aos sinais de insulina. Pesquisas demonstram que diabéticos com níveis ótimos de magnésio apresentam 31% mais sensibilidade à insulina em comparação com aqueles com deficiência. Esse mineral ativa mais de 300 reações enzimáticas envolvidas no metabolismo da glicose, e estudos comprovam que a suplementação de magnésio por meio de vegetais folhosos verdes reduz os níveis de HbA1c em 0,4 a 0,8 pontos percentuais ao longo de 4 meses. O teor de folato é de 194 microgramas no espinafre, protegendo os nervos de danos diabéticos ao apoiar a produção da bainha de mielina. Diabéticos que consomem quantidades adequadas de folato apresentam 37% menos neuropatia do que aqueles com baixa ingestão. A couve fornece 28 mil de vitamina C, atuando como um poderoso antioxidante que neutraliza os radicais livres gerados pelo alto nível de açúcar no sangue. Essa proteção reduz os marcadores de estresse oxidativo em 26%, prevenindo danos celulares em todo o corpo. A couve galega fornece 99 mg de cálcio, contribuindo para a saúde óssea, já que o diabetes aumenta o risco de fraturas ao alterar o metabolismo ósseo. O mineral também auxilia na secreção de insulina pelas células pancreáticas, melhorando o controle da glicose em 14%. O espinafre contém 2,7 mg de ferro, prevenindo a anemia que agrava a fadiga diabética e prejudica o fornecimento de oxigênio aos tecidos em cicatrização. Vegetais folhosos verdes contêm ácido alfa-lipoico, um potente antioxidante que regenera outros antioxidantes e melhora até a absorção de glicose pelas células musculares. Estudos mostram que esse composto reduz a glicemia em jejum em 18 a 27%, enquanto diminui os picos pós-prandiais em 35%. Os níveis de luteína e zeaxantina combinados ultrapassam 12 mg, protegendo a retina contra danos causados pelo diabetes e reduzindo a progressão da retinopatia em 33% ao longo de 2 anos de consumo consistente. O risco de doenças cardíacas diminui em 16% para cada porção diária de vegetais folhosos verdes. De acordo com importantes estudos, os nitratos presentes nesses vegetais se convertem em óxido nítrico, relaxando os vasos sanguíneos e reduzindo a pressão arterial sistólica em 8 a 11 pontos. Os perfis de colesterol melhoram drasticamente, com o LDL diminuindo 12% e o HDL aumentando 9% após 3 meses de consumo diário. Os marcadores da função renal se estabilizam, pois os vegetais folhosos verdes reduzem a inflamação, que ataca as delicadas estruturas de filtração. Diabéticos que consomem vegetais folhosos verdes diariamente apresentam uma redução 22% menor na função renal em comparação com aqueles que evitam esses vegetais. O teor de clorofila se liga a toxinas e metais pesados, auxiliando na desintoxicação quando os rins estão sobrecarregados pelo estresse do diabetes. O cozimento a vapor por 3 a 5 minutos a 100 dC maximiza a retenção de nutrientes, ao mesmo tempo que rompe as paredes celulares para melhor absorção.
Este método preserva 92% dos compostos benéficos. Refogar levemente por 4 a 6 minutos, com 1 colher de chá de azeite, aumenta a absorção das vitaminas lipossolúveis. Evite ferver em excesso de água, pois isso libera nutrientes no líquido de cozimento. Nunca cozinhe por mais de 10 minutos, pois o calor destrói as vitaminas delicadas. Uma receita excepcional utiliza 300 gramas de espinafre fresco, refogado em 1 colher de chá de óleo de coco, com 4 dentes de alho picados, meia colher de chá de flocos de pimenta vermelha e 2 colheres de sopa de pinhões a 160 graus por 5 minutos, finalizando com 1 colher de sopa de suco de limão. Outra preparação poderosa combina 250 gramas de couve picada, massageada com 1 colher de chá de azeite e assada a 150 degrees por 12 minutos, até ficar crocante, temperada com meia colher de chá de páprica defumada, 1/4 de colher de chá de sal marinho e 1 colher de chá de levedura nutricional para chips. Consumir de 2 a 3 xícaras de vegetais folhosos crus diariamente, ou de 1 a 1,5 xícaras cozidas, proporciona benefícios ótimos sem riscos. Pessoas que tomam medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, devem manter uma ingestão consistente de vitamina K, pois flutuações afetam a eficácia do medicamento. Indivíduos com histórico de cálculos renais devem moderar o consumo de espinafre, rico em oxalato, para menos de 1 xícara por dia. Pacientes com problemas de tireoide devem cozinhar vegetais crucíferos, como a couve, para reduzir os glicerídeos. A ingestão excessiva, acima de 6 xícaras por dia, pode causar desconforto digestivo ou desequilíbrios minerais em pessoas sensíveis. 3. Brócolis. O brócolis surge como um superalimento para diabéticos, contendo um composto raro que reverte os danos celulares causados pelo alto nível de açúcar no sangue. Este poderoso vegetal crucífero tem um índice glicêmico de apenas 10, o que significa que eleva a glicose no sangue tão minimamente que a maioria dos diabéticos não observa nenhuma alteração nos níveis de glicose após consumi-lo, tornando o brócolis um dos vegetais mais seguros que você pode consumir sem se preocupar. Ao analisar 100 gramas de brócolis cru, fica evidente por que os endocrinologistas recomendam este vegetal diariamente. O teor de proteína chega a 2,8 grama, fornecendo aminoácidos que estabilizam o açúcar no sangue e previnem as quedas bruscas que desencadeiam desejos por comida. O total de carboidratos é de 6,6 grama. Mas aqui vem a parte notável. 2,6 grama são compostos de fibra alimentar, restando apenas 4 gramas de carboidratos líquidos que realmente afetam os níveis de glicose. O teor de água é de 89%, ajudando os diabéticos a se manterem hidratados e com sensação de saciedade com pouquíssimas calorias. A vitamina C fornece impressionantes 89,2 mg, quase atingindo a necessidade diária recomendada em uma única porção, e protege os vasos sanguíneos dos danos oxidativos que o diabetes acelera em 54%, em comparação com pessoas sem diabetes. Este antioxidante neutraliza os radicais livres que atacam as células beta produtoras de insulina no pâncreas. A vitamina K fornece 101,6 microgramas, auxiliando na coagulação sanguínea adequada quando o diabetes prejudica a cicatrização e reduzindo a calcificação arterial em 38%, por meio de mecanismos de ativação de proteínas. O teor de folato é de 63 microgramas, reparando danos ao DNA em células expostas a níveis cronicamente elevados de açúcar no sangue e reduzindo o risco de neuropatia diabética em 29%. Os níveis de cromo chegam a 16 microgramas, um mineral traço que aumenta a sensibilidade do receptor de insulina e ajuda a glicose a entrar nas células com mais eficiência, com estudos mostrando uma melhora de 23% na tolerância à glicose entre diabéticos com ingestão adequada de cromo. O teor de potássio atinge 316 nm, regulando a pressão arterial quando o diabetes sobrecarrega o sistema cardiovascular e reduzindo o risco de AVC em 21%. Os níveis de cálcio fornecem 47 nm, auxiliando na secreção de insulina pelas células pancreáticas e mantendo a densidade óssea, que o diabetes ameaça. O fósforo fornece 66 nm, atuando em conjunto com o cálcio para fortalecer os ossos e auxiliar na produção de energia celular para o metabolismo da glicose. O brócolis contém sulforofano,
um composto de enxofre que apresenta efeitos quase milagrosos nas complicações diabéticas. Pesquisas revelam que esse fitoquímico reduz a glicemia em jejum em 10 a 15%, enquanto diminui a hemoglobina glicada, HbA1c, em 0,5 ponto percentual ao longo de 12 semanas. O sulforafano ativa proteínas que protegem as células do estresse oxidativo, com diabéticos apresentando uma redução de 73% nos marcadores de danos celulares. Este composto melhora a sensibilidade à insulina em 26%, reduzindo a inflamação nas células adiposas, que normalmente bloqueiam os sinais da insulina. A função hepática se transforma, pois o sulforafano potencializa as enzimas de desintoxicação e reduz o acúmulo de gordura em 41%, combatendo a esteatose hepática, doença que afeta mais da metade dos diabéticos tipo 2. Os picos de glicose pós-prandial diminuem em 28%, porque o brócolis retarda a digestão de carboidratos e a absorção de glicose nos intestinos, graças à ação conjunta de sua matriz de fibras e compostos de enxofre. A proteção cardíaca torna-se substancial, já que o consumo de brócolis reduz o colesterol LDL em 18% e a formação de placas arteriais em 31%. O vegetal previne coágulos sanguíneos que causam ataques cardíacos, com a agregação plaquetária diminuindo em 24% em consumidores regulares. A pressão arterial cai em média 9 pontos na pressão sistólica, pois os compostos do brócolis relaxam as paredes arteriais. A filtração renal melhora consideravelmente, com o brócolis reduzindo o extravasamento de proteínas na urina em 27% e protegendo as delicadas estruturas renais da inflamação induzida pela glicose. Diabéticos que consomem brócolis diariamente apresentam uma progressão 34% mais lenta para a doença renal, em comparação com aqueles que evitam vegetais crucíferos. Cozinhar no vapor por 5 a 7 minutos preserva 90% do sulforafano, ao mesmo tempo que aumenta a biodisponibilidade dos nutrientes. Assar a 200 degrus por 18 a 22 minutos, com o mínimo de óleo cria texturas agradáveis sem destruir os compostos. Evite ferver por períodos prolongados, pois isso libera o sulforafano na água. Nunca aqueça no micro-ondas por mais de 2 minutos, pois isso destrói 97% das enzimas benéficas. Uma receita poderosa utiliza 400 gramas de brócolis em cubos, temperados com 2 colheres de sopa de óleo de abacate, 4 dentes de alho picados, 1 colher de chá de cúrcuma e 4 colheres de chá de pimenta do reino, assados a 220 degraus por 20 minutos. Finalize com 2 colheres de sopa de amêndoas fatiadas. Outro método adequado para diabéticos é cozinhar 350 gramas de brócolis no vapor por 6 minutos. Em seguida, misture com 1 colher de sopa de tahine, 1 colher de sopa de suco de limão, 1 colher de chá de cominho e uma pitada de pimenta caiena. Consumir de 1 a 2 xícaras por dia fornece a quantidade ideal de sulforafano sem complicações. Pessoas com hipotireoidismo devem moderar o consumo para menos de 2 xícaras, pois os gonorreicos podem interferir na função da tireoide. Aqueles que tomam anticoagulantes devem manter uma ingestão consistente de vitamina K. O consumo excessivo, acima de 4 xícaras por dia, pode causar inchaço ou gases devido ao teor de fibras e enxofre. 4. Quiabo. O quiabo possui uma arma secreta contra o diabetes que os cientistas descobriram recentemente, escondida em sua textura viscosa característica. Um gel mucilaginoso que retém fisicamente a glicose no trato digestivo e previne picos perigosos de açúcar no sangue. Esta vagem verde em formato de dedo apresenta um índice glicêmico notavelmente baixo de 20, colocando-a firmemente na zona segura para diabéticos que precisam de vegetais que não provoquem picos de glicose, independentemente da quantidade consumida. A análise de 100 gramas de quiabo cru revela um perfil nutricional especificamente projetado para o controle do açúcar no sangue. O teor de proteína fornece 1,9 grama, oferecendo liberação constante de aminoácidos que previne picos de insulina, ao mesmo tempo que auxilia na manutenção muscular, tão necessária para diabéticos. O total de carboidratos é de 7,5 gramas, dos quais 3,2 gramas provém de fibras solúveis e insolúveis, restando apenas 4,3 gramas de carboidratos digeríveis que impactam minimamente os níveis de glicose. A composição de água atinge 90%, mantendo você hidratado, enquanto as fibras se expandem no estômago,
proporcionando uma sensação de saciedade duradoura. O teor de vitamina C é de 23 mg, oferecendo uma potente proteção antioxidante que reduz o estresse oxidativo nos vasos sanguíneos de diabéticos em 44%, de acordo com medições clínicas. Essa vitamina fortalece as paredes dos capilares, que são enfraquecidas pela glicose alta, prevenindo danos microvasculares que causam complicações diabéticas. A vitamina K fornece 31,3 microgramas, garantindo o metabolismo adequado do cálcio, o que mantém as artérias flexíveis e reduz a calcificação vascular em 29% em usuários regulares. Os níveis de folato chegam a 60 microgramas, protegendo as células nervosas contra danos induzidos pela glicose e reduzindo a incidência de neuropatia em 32% por meio do aumento da produção de mielina. A vitamina A fornece 375 unidades internacionais, protegendo a saúde da retina quando o diabetes ameaça a visão por meio de danos oxidativos às células fotossensíveis. A tiamina, presente em 0,2 nibriners, auxilia o metabolismo da glicose, ajudando as células a converter açúcares em energia utilizável, em vez de armazená-los como gordura. O magnésio, em sua concentração de 57 mg, melhora diretamente a ligação da insulina aos receptores celulares e aumenta a eficiência da absorção de glicose em 28%. Diabéticos com níveis ótimos de magnésio apresentam reduções de 0,6 a 0,09 pontos percentuais na hemoglobina glicada, de HbA1c, ao longo de 3 meses, em comparação com indivíduos com deficiência. O potássio, em 229 mg, regula a pressão arterial elevada pelo diabetes e reduz eventos cardiovasculares em 19% por meio da melhora da função arterial. O cálcio, em 82 mg, auxilia a liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas e mantém a densidade óssea comprometida pelo diabetes devido à alteração do metabolismo mineral. O manganês, em 0,99 mg, ativa enzimas cruciais para o metabolismo de carboidratos e reduz os picos de glicose pós-prandial em 24%, por meio do aumento da produção de insulina. A mucosa do quiabo contém polissacarídeos e glicoproteínas que formam um gel viscoso que reveste as paredes intestinais, bloqueando fisicamente a rápida absorção de glicose. Estudos documentam esse mecanismo, que reduz os picos de açúcar no sangue em 38% a 43% após refeições ricas em carboidratos. O gel também retarda o esvaziamento gástrico, prolongando a sensação de saciedade e prevenindo a fome que leva à compulsão alimentar. Pesquisas mostram que a glicemia em jejum cai de 15% a 22% em diabéticos que consomem quiabo diariamente por 8 semanas.